Deus. Vocês conversaram com Deus e Deus conversou com vocês. Em alguns momentos da mensagem, Deus vai ocupar a mente de alguns de vocês e vai levar a situações. Vai tirar você daqui e levar longe em lugares que você nem imagina, para tentar mostrar a vocês algo que Ele quer fazer com que vocês conheçam. Então, quando você conversar, viajando aí na sua mente, no seu pensamento, por indução, interferência do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, Ele encontra situações vivenciadas por ti, no final você terá tudo lindo de agradecer a Deus por ter falado contigo. Eu confesso, queridos, que para mim a pior coisa, como pastor, como membro de igreja, é ir à igreja e Deus não falar comigo. Nem que seja dizendo, você está errado, você precisa se corrigir. Eu não desejo nunca ir para a igreja e não ouvir Deus me falar alguma coisa, ou me exortando, ou me confortando, ou me aconselhando. Então é muito importante que vocês usem essa oportunidade, esse tempo, e sejam capazes de ouvir Deus falando com vocês. O título da mensagem desta noite é Desça da Cruz. Um título pequeno, que não diz muito, porque era essa a proposta que as pessoas estavam fazendo a Jesus. Isso envolve um questionamento muito longo. Por que eles fizeram essa proposta? Você sabe? Por que Jesus está na cruz? Você sabe? Por que aquelas pessoas estavam desafiando a Jesus a descer da cruz? Era só por eles? Ou existia alguma interferência sobrenatural atrás de conduzir a multidão para que Cristo descesse da cruz? E se Cristo descesse da cruz, quais seriam as consequências? Pensa nisso. Se Cristo descesse da cruz, teria alguma consequência para o mundo, para mim, para você? Muita! Muito! E por isso nós precisamos agradecer a Deus pelo seu Filho resistir às tentações e não ter descido da cruz. Mas ele podia descer da cruz? Se ele quisesse, ele podia descer? Podia. O que leva ele então a permanecer na cruz, em meio a tanta zombaria, se visto que ali está também 100% um homem normal como qualquer um de nós, que podia fracassar? Em Cristo nós temos 100% Deus, por isso ele nunca pecou, ele nunca errou, e temos 100% homem. Então, como homem, podia falhar como qualquer um de nós. E todos esses questionamentos é porque ele estava na cruz, então as pessoas questionavam. Mas vamos tentar desvendar algumas questões. Quem é que está por trás da multidão dizendo, desce da cruz? E porque eles queriam isso e justificavam que se ele descesse da cruz, seria esse o meio para que eles acreditassem em Jesus. Você talvez nunca fez uma proposta assim com Deus ou com Jesus Cristo, mas algumas pessoas são tentadas a fazer algumas propostas a Jesus. Eu lembro de um rapaz que disse assim, pastor, eu vou jogar na telecena e se eu ganhar, eu prometo a Deus que eu vou ser o melhor dizimista que existe. Então ele orou a semana inteira dizendo, Senhor, se eu ganhar, se o Senhor me ajudar, eu ganhar, eu vou ser dizimista. Então as pessoas estão fazendo algumas propostas para Deus das mais satânicas e diabólicas possíveis. Por mais simples que pareça, quando você exige ou condiciona meios, recursos para crer em Jesus, você não está sendo usado nem só por você. Por trás de você existe alguém te induzindo a isso. Veja, quando Jesus nasceu, Herodes disse para os magos, vai ver onde está o menino, e quando vocês souberem onde ele está, venham me avisar para que eu possa ir adorá-lo.
Herodes queria adorar Jesus. Herodes queria matar Jesus. Então ele usa o artifício para chegar a Jesus. E por trás de Herodes está Satanás tentando destruir o ungido poder de Deus que nos salvaria dos pecados e da condenação eterna. Na cruz a multidão gritava isso, e por trás da multidão também de novo está Satanás induzindo aquelas pessoas a pedir a Jesus que descessem da cruz. Descem da cruz. Porque Satanás sabia que se ele descesse, nenhum de nós teria a esperança e a certeza da salvação eterna. E o bom de ser crente, ser membro de uma igreja séria, biblicamente, é que a salvação não é algo que te deixa dúvida. Salvação é algo que você sabe que tem e ninguém te move dessa realidade. Eu não conheço nenhum crente sincero que quer tomar posse da salvação através da sua conversão a Jesus Cristo, que duvide da sua salvação. Mas é possível que alguém não tenha certeza, porque de fato nunca fez uma decisão séria com Cristo. Nunca abriu seu coração para Jesus. Nunca convidou a Jesus para entrar em seu coração. Por isso, pais e mães, tomem cuidado. Seja você um pai, uma mãe nova, ou já com a idade avançada, você deve trabalhar com o seu filhinho para que ele possa também convidar Jesus para entrar no coraçãozinho dele. Você não precisa esperar que ele venha um dia à igreja e o pastor o convide. Prega o evangelho para os teus filhos e convida ele a aceitar Jesus. Se ele fizer isso, você traz a igreja e apresenta a igreja alguém que fez uma decisão triste, você está ganhando uma família para Cristo. Você pode fazer isso. E ele vai ter essa segurança, essa certeza o tempo inteiro. Então, o que está em voga aqui é a questão da salvação do mundo perdido. E Satanás está realmente agindo e reagindo ao plano de Deus, que levaria a salvação aos homens. Então eles promovem e se manifestam através dessas pessoas, e elas vêm e fazem uma proposta a Jesus e dizem elas, versículo 32, a respeito de Cristo: ó Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos. E ele quer dizer que isso quer dizer que eles não acreditavam em Jesus. Eu não sei quantos de fato acreditam em Jesus. Quantos que nessa noite estão aqui, já viveram esse banquete espiritual, no momento, quantos acreditam em Jesus? Não sei quantos. Mas eu desejo que quando o culto terminar, mais pessoas estejam crentes em Jesus Cristo. Então, para nós nos tornarmos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos aprender uma coisa: não ter uma fé condicionada. O que é isso, uma fé condicionada? É a fé que as pessoas dizem: se você me fizer isso, eu vou ser aquilo. Se você me der aquilo, eu vou ser isso. Eu vou ser esse Senhor, eu vou ser esse Senhor, eu vou ser esse Senhor. João nos ensina que nós devemos crer, e quando cremos, veremos a glória de Deus. Se nós nos tornarmos cada vez mais crentes, nós vamos ver a glória do Senhor com muita facilidade. Nós podemos sentir a libação e o Shekinah do Senhor sendo derramada a cada reunião espiritual. Nós podemos sair até com reflexo de respingo da glória do Senhor em nós. Por isso que quanto mais o crente está na presença do Senhor, mais ele brilha, mais ele é misericordioso, mais ele é piedoso, mais ele tem compaixão, e cada vez mais ele se torna negro. E nós só podemos ser bons em alguma coisa, ou bons crentes, ou bons pastores, ou bons membros de igreja, se de fato tivermos a ação do Senhor em nossas vidas. Então nós precisamos dele. Mas a maneira para fazer isso é não ter uma fé condicionada. Oh Deus, eu vou ser um bom crente se minha mulher se converter. Não, você tem que ser um bom crente independente dela se converter ou não. Você precisa vir a Jesus independente dele fazer milagres ou não. Essa é a ideia bíblica. Então aquelas pessoas diziam para Jesus: desce da cruz para que creiamos em ti.
percebe tranquilamente que Satanás está por trás disso, porque aquelas pessoas, queridos, aquelas pessoas viram muitos milagres do Senhor. Aquelas pessoas viram Deus agir na história, abrindo o mar vermelho. Aquelas pessoas viram Jesus curar cegos, aleijados, mancos, ressecados. Eles viram ladrões sendo transformados em homens honestos, prostitutas sendo transformadas em mulheres cegas, e sobretudo sendo amadas. Eles viram grandes milagres. Ele viu o Senhor Jesus multiplicar pães a ponto de alimentar uma multidão de gente, e agora estão aqui dizendo: se desceres da cruz, nós vamos crer em você. Se eles não acreditaram, ouvindo todos esses milagres, se ele descesse da cruz, eles iam acreditar em Jesus. Então, por isso, não faça condições, não proponha condições para crer em Jesus. Meu amado, saia nesta noite do lugar crendo mais e mais em Jesus, independente dele ter feito ou não alguma coisa na tua vida. E você certamente verá grandes coisas acontecendo em sua vida. Eu não sei quantos aqui estão crentes de fato em Jesus, mas se você precisar de melhorar a tua vida espiritual, tua fé em Jesus, faça isso hoje. Tire algumas barreiras, alguns entraves que te impedem de ser um excelente crente, ser sobretudo um homem ou uma mulher de fé. Porque com um homem ou uma mulher de fé, ninguém é capaz de atingir ou de destruir. Porque mesmo que os destrua, Deus fará com que essa pessoa seja renovada e transformada. Quer ver uma coisa interessante? Satanás tem se tornado especialista em destruir igrejas. Então Deus não tem ainda destruído Satanás quando ele investe contra a igreja do Senhor e destrói, divide. E Deus olha e vê Satanás dividindo igrejas. Aqui ali as igrejas estão brigando e se separando e se dividindo. E aí Satanás de repente percebe que Deus faz uma coisa impressionante. Toda igreja de Satanás dividida, Deus transforma no mínimo em 2, ou 3, ou 4, ou 5. E eu sei que cada pedaço de igreja vai formando uma nova igreja. Satanás já está dizendo assim: eu não vou mais dividir a igreja. Não vale a pena, porque eu divido, Deus transforma e multiplica. Então ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas quando de fato nós apenas cremos.